Agora a gente vai falar por que investir em ações e não em fundos de ações, né? Na verdade, quais as vantagens de investir por conta própria no mercado de ações e não terceirizar esse serviço com um fundo de ação. Bom, nesse slide aqui eu mostro as vantagens e desvantagens, mas antes falar rapidamente o que é um fundo de ação, né? Quando você compra uma ação por conta própria, você decide quanto vai comprar, por que vai comprar, quando vai vender, por que vai vender. No fundo de ação você não manda nada, você simplesmente compra a cota do fundo, vai pagar uma taxa de administração anual por esse fundo, dependendo do fundo, vai ter uma taxa de performance, mas você deixa o dinheiro lá e o gestor que cuida desse fundo vai decidir o que comprar, o que fazer com o dinheiro sem precisar te dar satisfações. Obviamente cada fundo tem uma classificação, uma terminologia, uma metodologia que deixa um pouquinho mais claro o que ele deve ou pode fazer, mas não define de fato o que ele vai fazer. A vantagem de um fundo de ações, né? As decisões de investimento são tomadas por um gestor capacitado e focado em fazer apenas investimentos em ações, ou seja, é um cara que vive isso, respira isso, bate o ponto todo dia para acompanhar o mercado de ações, então ele está por dentro de muito mais informações do que um mero investidor que opera de casa. Mas as desvantagens é que, primeiramente, é simples, né? Nem mesmo ser um profissional vai lhe garantir bons resultados na bolsa, né? O fato é que a bolsa ela é imprevisível no longo prazo, é difícil você prever os movimentos e tem aquela tese bem simples de para alguém estar acreditando que a bolsa vai subir, tem que ter alguém acreditando que a bolsa vai cair, porque está vendendo para você. Então alguém nessa história está errado. Então, obviamente, ser um profissional pode trazer mais segurança, mas não vai lhe garantir um bom resultado. Outro ponto importante, fundos de ações, eles têm grande dificuldade de se mover no mercado, né? A questão da liquidez. Quando um fundo tem uma participação muito grande em uma empresa que não tem uma liquidez tão alta, caso ele queira vender essa participação que ele tem na empresa, ele acaba demorando dias até semanas, porque se ele vender tudo de uma vez, ele pode derrubar drasticamente o preço dessa ação. Já o investidor pessoa física, não. Se ele quer sair de uma empresa e ir para outra, ele vende rapidinho, já vai para outra ação, que ele não tem esse problema de movimentação que acaba limitando um pouco os fundos, tanto para se movimentar, como até para se expor, né? Às vezes ele faz uma posição que dá um resultado excepcional em uma ação, só que como ele não podia colocar muita participação do seu dinheiro nessa ação, ele acaba ganhando, em relação ao capital total dele, ele acaba ganhando muito pouco e acaba não compensando. Outras desvantagens de fundos de ações foram as que eu já falei, né? Além dos custos, né? Que você tem que pagar uma taxa de administração, alguns têm taxa de performance, taxa de resgate, tem também a questão da liquidez. Alguns fundos de ações, eles têm o resgate em D+30, D+60, D+10, ou seja, se você precisa resgatar esse dinheiro, você precisa esperar esse prazo para receber o dinheiro, então nem sempre é confortável, né? O investidor que vai investir em fundos de ações tem que ter em mente que a questão da data de resgate é muito importante para que ele não fique de mãos atadas com o dinheiro que ele precisa urgentemente dentro de um fundo. Por isso que minha dica é, se vai investir em fundos de ações, tenha certeza que a estratégia do fundo é condizente com a sua. Veja se você consegue conhecer o gestor do fundo, se ele tem um histórico bem longo de resultados favoráveis. Isso tudo é muito importante, muito mais importante do que simplesmente colocar em um fundo de ações que você não conhece muito bem ou nem sabe qual é a estratégia desse fundo.